Olá, ouvintes, internautas da Rádio A Tribuna, da TV A Tribuna. Nós recebemos mais uma vez aqui nos nossos estúdios o doutor Otair Ramos Leon, que já esteve aqui conosco, já concedeu entrevistas, é uma pessoa bastante acessível, é delegado assistente, tem uma larga experiência em trânsito, já foi delegado da Ciretran durante muitos anos e veio exatamente falar sobre esse tema. Nós estamos em plena Semana Nacional de Trânsito, Prevenção do Acidente de Trânsito. Esse ano o tema, o foco é no pedestre e nós queremos conversar exatamente com o doutor Otair sobre o trânsito em Jales, sobre os pedestres, como anda o número de vítimas, etc. Publicou essa semana nos jornais um artigo bastante interessante, com bastante informações, números inclusive sobre a quantidade de veículos em Jales, sobre o número de acidentes. Nós exatamente queremos começar falando sobre isso, doutor Otair. A quantidade de veículos está aumentando, segundo o seu próprio artigo, já temos aí um veículo para cada 1,2 habitantes, quase um veículo para cada morador de Jales. E como é que está esse comportamento das estatísticas em relação aos acidentes? Os acidentes estão subindo, assim, vamos dizer, na mesma proporção que a quantidade de veículos? Seja bem-vindo aqui à nossa TV A Tribuna, doutor. Carioca, obrigado mais uma vez por essa oportunidade da gente estar falando sobre esse assunto importante que é o trânsito, não só para Jales, mas para todo o Brasil, né? Ou até mesmo para o mundo, que os acidentes de trânsito no mundo todo tem um número elevado de vítimas, né? Uma guerra, né? É uma verdadeira guerra. Bom, em Jales, os acidentes estão crescendo com a mesma proporção que o número de veículos? Olha, eu acredito que não. Os acidentes estão crescendo menos do que a frota de veículos, pelos próprios números que nós temos. Em 5 anos, você vê que a frota aumentou quase 10 mil veículos. E os acidentes de trânsito aumentam menos, mas estão aumentando. Se você comparar o ano passado com esse ano, o número de mortes é que impressiona. Então, nós estamos vendo que esse ano teve uma violência muito maior no trânsito nesse respeito. Bom, nós não vemos nas ruas de Jales tanta gente morta assim, com acidente tão constante assim. Essas estatísticas se referem à abrangência do município ou somente à cidade, área urbana? Não, é de todo o município. Pegamos as rodovias, as estradas vicinais, as ruas, as avenidas. Esses dados da Polícia Civil, eles abrangem todo o município. Doutor, o que o senhor acha do corredor verde? É uma solução, é um problema, aumenta, com enfoque principalmente com relação aos pedestres, que é o tema da campanha desse ano, aumenta a velocidade nas avenidas, aumenta o risco de acidente ou não? Ou melhora o fluxo? Olha, isso aí tem que ser muito bem estudado, porque cada cidade tem uma característica. Então, nós temos que olhar se isso vai ser bom para Jales ou não. Normalmente, em algumas cidades, isso influencia positivamente, e outras cidades não. Por exemplo, eu citei até o caso do pedágio urbano de Londres. Eu estive lendo um artigo que em Londres, por exemplo, você diminuiu o número de automóveis na área central, diminuiu o número de acidentes, mas os acidentes que ocorrem, eles se tornaram mais violentos. Ou seja, as lesões são mais graves e há um maior número de mortes também. Ainda falando sobre pedestres, como é que está o comportamento dos pedestres, doutor? Nós temos muitas vítimas atropeladas em Jales. Pedestre é mal educado, não respeita o carro? Olha, acho que, de uma maneira geral, nós temos que educar tanto o motorista como os pedestres. Que muitas vezes são ambos, né? As pessoas são ambos pedestres os e culpados. Você tem que atravessar normalmente na faixa, procurar atravessar em lugares seguros. Agora, os motoristas têm que olhar com muita atenção, principalmente as crianças e os idosos. Uma estatística que nós já fizemos aqui em Jales, nós constatamos que as crianças e os idosos são as vítimas mais frequentes nos atropelamentos. Isso também acontece em outros lugares. Tanto é que tem, por exemplo, em Curitiba, estão implantando um semáforo que dá maior tempo para a pessoa, o idoso, para ele atravessar com mais segurança a via. Né? Isso é muito importante, porque nós temos que ter muito cuidado com as pessoas idosas que estão atravessando, porque ela tem mais dificuldade e demora mais tempo para atravessar a via. Os pedestres, em geral, são ousados, eles não respeitam o trânsito. A gente vê, às vezes, as pessoas atravessando uma avenida, por exemplo, em qualquer ponto, passam em pleno sinal verde para os carros. Eles são mal educados, no geral? Se arriscam? Olha, eu acho que muita gente se arrisca. É o caso que você vê também na rodovia.
você constrói uma passarela e a empresa responsável ali, o DR, ele tem que fazer uma cerca enorme no canteiro central para evitar que as pessoas atravessem a rodovia ali, que é um ponto perigoso, e passem pela passarela. Eles desobedecem isso aí e acaba gerando acidentes. Bom, as pessoas, por exemplo, os estudantes, por exemplo, na rodovia Euclides da Cunha, os estudantes que saem do Dom Arthur mais ou menos no horário do almoço, horário de 12h20, e moram, vamos dizer, no Santo Expedito, eles atravessam a rodovia Euclides da Cunha, longe daquela passarela, daquela rotatória ali do Jardim Arapuã, atravessam em plena rodovia 2 pistas, correndo um risco enorme, e crianças e adolescentes. Então, você vê, poderia-se andar um pouquinho mais e atravessar no local apropriado. Isso aí você vai evitar muito acidente. Isso tem solução, doutor? Tem, aí seria o que está sendo feito hoje pela Prefeitura, pela Polícia Civil, pelos parceiros aí, que está sendo feita essa campanha educativa de trânsito, orientando principalmente as crianças para que sejam mais conscientes no futuro. A gente estava falando agora um pouquinho sobre calçada, sobre corredor verde. O senhor defende um aumento de espaço nas calçadas para os pedestres, ou o senhor defende um aumento da largura das avenidas, por exemplo, para um fluxo maior? Olha, o próprio tema da campanha esse ano, que o Conselho Nacional de Trânsito lançou, ela é focada a cidade para as pessoas, proteção e prioridade ao pedestre. Então, logicamente, por esse próprio tema, a gente tem que ver que a pessoa tem que ter maior proteção. Que nós investimos muito somente na parte dos veículos, né, automotores. E hoje em dia parece que está tendo uma reviravolta. Está se procurando instalar ciclovias, calçadas mais seguras. Eu acho que esse é o caminho também. Cabe ciclovias em Jales? Como eu disse na nossa outra pergunta, cabe, desde que você faça com um planejamento, um estudo bem feito, você pode fazer ciclovia sim, também, mas logicamente você tem que analisar muito bem isso, estudar muito bem, para que seja uma coisa útil e segura. Bom, esse é o final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós conversamos com a doutora Thaís sobre as recentes reformas no trânsito, pintura de solo, pintura aérea, rotatórias, Conselho Municipal de Trânsito, entre outros assuntos. Daqui a pouquinho na TV A Tribuna.